Alô, dia 11 de maio de 2017, o inusitado programa Pulando a Cerca. Fala, boca de trombone! 11 de maio de 2018, cobriu de lona é circo, descobriu Pulando a Cerca, e quase sempre a cerca está descoberta. E quando você pula a cerca, você faz uma nova descoberta do outro lado, para saber o que tem do outro lado. Do lado de cá você está vendo a cerca, você não sabe o que tem do lado de lá, então vamos pular a cerca de novo, Daniel. Toda semana estamos aqui tentando descobrir o que tem do outro lado da cerca. Daniel. O boca de trombone falou! Olha só, por que pulando a cerca? A cerca a gente vê o outro lado. Por cima, pelo meio, por baixo. E do outro lado da cerca não tem corrupção, não tem sacanagem. Tem educação, cultura, lazer, democracia e justiça. O outro lado da cerca é isso. Bom, o programa Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, muito menos censura, é com a vida. O apresentador do programa sou eu, Daniel Sultoriansi, médico, o único apresentador do mundo que já teve AVC, que é a doença mais mata do Brasil e no mundo. Então, hoje, 18 de maio de 2018, olha só, aqui, Pulando a Cerca, é um pequeno programa, uma grande bandeira. A televisão comercial fala ele, nós aqui falamos eu. Eu fiz, não fiz, eu queria fazer, etc. Todos os nossos convidados são uma fração importante da população brasileira que há 518 anos vem pulando a cerca, com maior dificuldade, mas está pulando a cerca. Hoje nós vamos convidar, mais uma vez, o simpaticíssimo, o gostosíssimo, o cinematografíssimo, professor Tonico Amâncio. Olha a pinta do professor Tonico Amâncio. Olha, ele tá sorrindo. Olha só, está sorrindo. Vem pular a cerca, professor Tonico. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa repete. Isso, bom dia. Tonico, boa tarde, boa noite. Tonico Amâncio, você nasceu aonde? Bom Jardim, estado do Rio de Janeiro. Sim. E qual é a tua idade? 67. 67. Tá bom. Contei aqui porque achei que já era 68, não, mas 67 ainda. Eu tenho 95, tá garoto. Ah, tá vendo? Tá brincando o tempo bem todo. Conservado. E a tua infância, hein? A minha infância? A minha infância eu passei em Bom Jardim mesmo. Eu sou de uma família muito grande, nós éramos 11 irmãos. E você era o... Eu sou o sétimo, lobisomem. O lobisomem. E aí a gente passou lá, uma coisa tranquila, na cidade interior, brincava na rua. Cara, aí. Tocou o telefone. Vai atender, deve ser algum cliente. E você brincava na rua? Inclusive, brincava na rua, não tinha muito carro na cidade. A gente brincava de bandeirinha, pique, essas coisas. Olha só, Bom Jardim é no estado do Rio, né? Isso. Ao lado de Friburgo. Isso. E é Brasil. Mundo. E você tinha uma família grande? Tinha, 11 irmãos, 10 irmãos, nós éramos 11. E mais primos, etc. Tinha primo e prima? Primo e prima. E você brincava de médico com as primas?
Não me lembro se eu brinquei, não, mas devo ter brincado. É bom, né? É bom, brincar de médico é sempre bom. Até hoje a gente brinca de médico. Você brinca menos. Ficou vermelho. Não, fiquei vermelho por causa dessa luz aí. Não, brincou de médico. Não, essa você não vai me pegar, não. Tem mais uma coisa, você já tentou me pegar nessa da outra vez e eu saí, beleza. Então, pula para outra. Então, essa prima, não deu certo. As primas. Escondido das primas, claro. Vou ficar falando isso. Escondeu uma prima. Isso. Olha só, Tonico, e a tua adolescência e o tesão por cinema? Como foi? O cinema entrou em você entrou no cinema? Ambos. Eu morava a 2 casas do cinema. Bom Jardim tinha um hipercinema, uma sala de cinema, 2 casas literalmente, ao lado da minha casa. E parece que esse cinema era o primeiro cinema fluminense a ter 4 faixas magnéticas, Cinemascope. Entendeu? Então, assim, era um negócio fantástico e eu morava ao lado, então eu via tudo. Então, desde que eu me lembre de alguma coisa, eu tinha essa relação com a sala de cinema e com os filmes que eram permitidos a gente ver, porque nem tudo era permitido. Tinha uma coisa da igreja que colava um papel na porta proibindo certos filmes para gente. Minha família muito religiosa ajudava a produzir isso. Então eu me lembro uma coisa que era assim, a minha fantasia era ver um filme cuja categoria era para adultos de sólida formação. Para adultos de sólida formação deve ser, né? Devia ser uma coisa absolutamente incrível. Você uma sacanagem ver? Só nunca. Eu saí de lá antes de ter idade para poder ver adultos de sólida formação. E mesmo assim, se eu voltasse hoje tivesse, não sei se eu tenho tanta sólida formação assim para poder os filmes que eles proibiam, não. Mas depois eu descobri que isso era uma coisa interessante, que a igreja fazia isso no Brasil inteiro, dava uma qualificação para os filmes. E aí isso ficava na porta do cinema e as pessoas diziam, esse filme é liberado para todas as idades, esse filme é com restrições. Isso é uma coisa que durante certo tempo funcionou no Brasil, principalmente nas cidades do interior, onde tinha mais possibilidade de controle da população com relação aos filmes que eram exibidos. Mas eu vi tudo que eu pude nessa época. Acho que esse fascínio e essa proximidade me fizeram querer fazer cinema. Não era nem querer fazer cinema exatamente, mas ter essa fantasia com o cinema. Quando eu vim para Niterói, eu vim fazer, na verdade, jornalismo. E aí que eu descobri, quando eu entrei na faculdade, que tinha um curso de cinema que tinha recém começado. E aí eu pulei imediatamente para o curso de cinema. Mas eu vim fazer jornalismo que era mais próximo do meu interesse, letras, aluno de português, bom, essas coisas, entendeu? Olha só. Já pulei vários anos aí para você não ficar perguntando coisa chata. Certo. Olha só, Tonico, olha só, eu trouxe você aqui pelo seguinte, o cinema. O que significa o cinema para você? Um grande significado. Tonico, professor Tonico Amanso, o cinema é o quê? Você falou de fantasia e tudo mais, desde criança, o cinema. Mas o que é o cinema para você? Agora você é professor, está dando uma aula. O que é cinema? A primeira pergunta sua, o que é cinema? Para mim, é uma janela para o mundo. Foi sempre, entendeu? Foi assim, eu entendi o mundo a partir do cinema. Quer dizer, o pouco que eu entendo do mundo, eu entendi a partir do cinema. Né? Assim que tem todos os procedimentos para te ganhar e para te propor coisas. Né? O cinema foi, no século XX, a enciclopédia visual do mundo inteiro. Né? Não teve campo do conhecimento que o cinema não tivesse explorado. Na ficção e no documentário. A gente viajou para as galáxias, a gente entrou dentro do corpo humano, a gente entrou dentro da alma humana, a gente entrou dentro dos movimentos sociais, dos mecanismos sociais, tudo isso. O cinema sempre foi uma máquina de produção de imaginário, né, muito forte. E a gente se relacionou com isso na sala de cinema, no século XX. Né? Ainda tinha todo o ritual de ir à sala,
o ritual de coletividade, de você ir lá e tal. E para mim o cinema é isso, ele é uma brecha para entender o mundo, é um lugar para você entender o mundo, é um caminho para você entender o mundo. E você entende o mundo de várias maneiras, rindo, sofrendo, gozando, tendo medo, em ação, né? Você experimenta uma série de sensações que você sozinho não consegue experimentar, né? E o cinema te propicia isso. Aliás, ele é feito para isso, né? Te propiciar sensações e, em cima dessas sensações, um entendimento de alguma coisa. Entendimento seja através do riso, seja através do medo, seja através de qualquer coisa, mas você experimenta coisas que você não experimentaria em outro lugar. Sua imaginação, inclusive, ela vai ser alimentada pelo quanto de cinema você viu. Você saber o que é um filme de terror absoluto, o que é ter medo de vampiro. Entendeu? Outro dia eu encontrei com um cara velho como eu que tem medo de vampiro. Eu falei, não acredito. A mulher dele falou, não, ele tem medo de vampiro. Eu falei, olha só, que coisa, né? Como é que é forte essa presença, uma coisa imaginária, não comprovada. O cara viu vários filmes de vampiro e pá! Isso pegou naquele cara, ele tem medo, não fica sozinho em alguns lugares, enfim. E é como isso a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito da solidariedade, a gente aprendeu muito de ver a alma humana, né? A gente aprendeu muito sobre a diferença, a gente aprendeu muito sobre, enfim, o que é estar num mundo através do cinema, no mundo presente e no mundo passado, e até no mundo futuro, né? A gente reviu os filmes bíblicos, a gente viu os filmes de faroeste, a gente viu o descobrimento do Brasil, a gente viu tudo. O cinema possibilitou a gente fazer viagens transversais no mundo inteiro e você ser testemunha, de uma certa maneira, de tudo isso. E viver, de uma certa maneira, essa emoção. Eu acho que continua sendo a mesma coisa. O que mudou foi o modo de você ver cinema. Porque a base do cinema está em tudo. Continua estando na internet, continua estando no game, entendeu? Essa associação imagem-som dentro de uma narrativa continua. Só que hoje você vê no seu celular, você vê na internet sozinho, você tem um puta aparelho de televisão em casa, você vê com Dolby, você vê, entendeu? Mas a base, a mola propulsora, continua sendo a mesma. Associar imagens e sons para contar a história, para falar do mundo, para contar o mundo. Professor, então, dentro dessa sua exposição, cinema é uma câmera na mão e uma ideia na cabeça? Ou é mais do que isso? Também. Cinema é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, ao mesmo tempo é também uma puta produção, entendeu? Porque tem um coletivo nessa história toda. Você falou coletivo então, na sala, mas a produção do cinema Não, então, mas ela tanto pode ser feita com a câmera na mão e uma ideia na cabeça, como com uma câmera na mão e 300 técnicos atrás, te segurando, 300 ideias na cabeça, 1000 pessoas desfilando na sua frente, soldados romanos vestidos a caráter dançando. Hoje em dia dá para fazer em digital, mas de qualquer maneira você nunca foge dessa ideia de que é um exercício coletivo de criação e, no seu princípio, era um coletivo de recepção também, né? A gente ia em conjunto ver um filme. A gente não via em casa sozinho, não via no celular. Isso mudou porque mudou tudo para o ser humano, desde que a tecnologia digital entrou. Mas eu acho que também cabe. Cinema não é eu não consigo definir o cinema como uma coisa só. Eu consigo definir o cinema como um processo só. Um processo, uma formulação imaginária a partir de imagens e sons, feito para te botar em consonância com alguma coisa. Alguma lição de vida, algum manifesto, alguma provocação, algum deboche, alguma ironia, algum movimento, alguma coisa. De tudo que o senhor viu, desculpa, Daniel, de tudo que o senhor viu de cinema, o que o senhor destaca da produção nacional de cinema? Hoje? Isso, e recentemente a gente perdeu eu reputo com um grande diretor de cinema, que foi Nelson Pereira dos Santos, e temos perdido outros tantos, mas o que é que o senhor conseguiu ver de toda essa produção nacional? Olha só. O senhor destaca? Isso é muita coisa, é muita coisa. Assim, o cinema novo quase todo, por ser um cinema que se colocou contra a regra e propôs uma versão muito original. Foi difícil entender, foi difícil. Eu me lembro direitinho, vou contar um episódio para vocês, que não é nem do cinema novo exatamente, é do cinema marginal, que é uma contraposição do cinema novo. Mas pensa, como é que o cinema brasileiro nos fala, ou pelo menos me fala, né?
Por que que isso tem a ver comigo? Qualquer proposta estética, política do cinema tem a ver comigo, me diz respeito, né? Então eu vim fazer cinema aqui, vim fazer jornalismo, e aí descobri que tinha cinema, bandiei para cinema. A gente tinha aula na reitoria. E eu fui ver um filme no cinema Central, chamado Matou a Família e Foi ao Cinema. Eu não entendi nada do filme. Não entendi nada. Era uma coisa muito intrigante, mas entendeu? Ele era muito desconstruído, cheio de provocações. Eu fiquei meio tonto com aquilo. E aí, a gente tinha aula na reitoria, em cima, tinha uma mureta, e tinha um aluno que fazia cinema também, sentou comigo e ele me deu uma aula de cinema. Eu acho que esse cara me ganhou para o cinema brasileiro ali. Entendeu? Ele me explicou tudo, por que que aquele filme estava sendo feito, por que que aquele filme estava sendo feito assim, o que que ele propunha, que era desconstruir a linguagem do cinemão, o que tinha de novidade naquilo, que outros elementos do cinema estavam envolvidos ali. E o cara me abriu um mundo tão grande que naquele momento eu falei, eu acho que dá para fazer cinema brasileiro. Quer dizer, que não foi nem na escola, foi o que a escola me propiciou fazer, né? Entender do mundo. E ali eu fiquei fã. Aí eu comecei a me interessar mais, ler mais e tentar buscar mais para entender que o projeto de cinema brasileiro não é, por ser um projeto de cultura brasileira, né? É onde eu estou. O cinema americano é maravilhoso, o cinema iraniano é maravilhoso, né? Mas são outras leituras do mundo, né? Estão falando de outros mundos. O meu mundo está sendo falado pelo cinema brasileiro. E claro que eu estou radicalizando, mas é onde você sempre se surpreende com o olhar que as pessoas próximas ou não tão próximas têm sobre a realidade próxima, que você nem sempre percebe. O cinema brasileiro é o melhor cinema brasileiro que tem no Brasil. Exatamente. No mundo. Talvez no mundo. O melhor cinema brasileiro é, certamente, o melhor cinema brasileiro que tem no mundo. Exatamente. E tem coisa muito boa mesmo. Tem coisa muito boa. Hoje em dia, olha só, eu acho que a gente, ano passado, registrado pela Ancine, nós tivemos 178 filmes brasileiros lançados. 178 filmes brasileiros é uma indústria poderosa. Quer dizer, não chega à Índia, nem chega aos Estados Unidos, nem à Nigéria, os grandes produtores de filme, mas é significativo. Eu sempre, quando dou aula, a primeira pergunta para os alunos: quantos filmes brasileiros você viu ano passado? 2. Quem viu 2 é um gênio, né? De quantos você ouviu falar? Quem ouviu falar de 10 é uma pessoa hiper informada, né? O resto você não ouviu falar, nem viu. Não saiu no Caderno do Globo, não passou no YouTube, não passou em CD Clube, ninguém chamou para ver. Entendeu? E provavelmente não vai entrar no Netflix tão cedo, para você poder dizer que viu. Então, assim, estão feitos, entendeu? São leituras do mundo que 150 pessoas, além das 20 que a gente viu, 28 fizeram. E isso tem alguma coisa aí, né? Primeiro pelo desejo, pelo empenho das pessoas em fazer filmes, que fazer filme não é escrever um poema. É uma coisa, como você disse, coletiva, envolve recurso, envolve equipamento, envolve, né, equipe, um objeto bem trabalhado, né, tudo isso. E a gente não vê, o que é uma lástima, né, e provavelmente não vai ver tão cedo. Hoje a gente até está vivendo um período legal. Os filmes brasileiros estão passando. Em Niterói a gente não pode reclamar muito, não. UF, né? A UF passa bastante, até o Reserva passa também. Então, assim, a gente está, sei lá, talvez a gente possa ver 20% da produção brasileira de cinema em Niterói. É pouco ainda, mas... Porque a UFSC tem uma escola de cinema. Bem ou mal, escola de cinema. Bem ou mal, não, senhor. Bem. Tem nada de mal. Bem porque tem o cinema, e mal porque é pouco visto. Ah, bom, tá bom, aí já melhorou. Tem bem ou mal. Olha só, para fazer um filme, seja lá qual for, tem que ter um roteiro. O que é um roteiro?
sem roteiro não consegue. Não, consegue também sem roteiro. O roteiro é um mapa do filme que você vai fazer. Você estabelece alguns princípios que você vai fazer e organiza tudo em torno daquilo. Mas em cima disso você improvisa, você troca coisas de lugar, programou para fazer na rua, choveu, você tem que ir para dentro, entendeu? O roteiro é um mapa. Esse mapa, para ele ser o que a gente chama de um roteiro narrativo que conta uma história, porque tem vários tipos de roteiro, né? Tem vários tipos de filme. Tem filmes experimentais que estão experimentando textura, estão experimentando luz, estão experimentando ritmo. Você não podia ter ido por esse caminho. E hoje a gente teria outro tipo de espectador, né? Mas o cinema acabou seguindo a vertente do teatro e da literatura. Coisas que narram, que contam histórias. Né? E aí, para contar a história, você precisa ter uma estrutura de roteiro, saber quem fala o que horas, o que você mostra, o que você não mostra, o que você omite. Então, o roteiro é isso, é um mapa, é um guia, né, de uma produção audiovisual que você vai fazer. Né? Agora, desde Aristóteles, contar histórias tem certos procedimentos que funcionam. Então, desde Aristóteles, as pessoas têm apanhado certas coisas que estão lá, como contar uma história, como criar um personagem, como criar expectativa, e isso vem sendo retrabalhado o tempo inteiro. E a indústria americana, que é uma indústria poderosíssima, né, organizou esse modo de contar filme de uma maneira tão clara, tão objetiva, tão eficiente, que, primeiro, atende uma boa parte do desejo de histórias do mundo inteiro, até por uma construção histórica, e centenas de países se apropriaram disso e contam histórias dessa maneira. Mas não é a única maneira de contar história. Entendeu? Você foi ver o filme do Rui Guerra já? Fui. E? Eu acho um pouco confuso. O livro é bem marcado, mas fazer um filme de um livro é complicado. Mas eu achei um pouco confuso. Vou lhe dizer, eu acho confuso também. Mas acho que ele é propositalmente confuso para você pensar no filme depois que você sair, reorganizando e criando outros sentidos que você viu. Porque ele está falando de uma porção de coisa para além da historinha que a gente vai no cinema ver. Você, em geral, vai ver o filme e ver uma historinha. Que resolve tudo no fim, o bandido vai preso, a polícia sai satisfeita, você sai para casa e fala, o mundo voltou do seu lugar, está tudo em paz, e o mundo não continua em paz. Né? Se o grosso dos filmes faz isso. Tem uma estrutura de contar uma história, e no fim as coisas são rearrumadas, e você sai do cinema e o mundo está de novo organizado. Né? Esse é o cinema. Não. Vingadores, Mulher Maravilha, tudo, pode passar por qualquer aventura, né? Chega no fim, Velozes e Furiosos, no fim, tudo se organiza, os bandidos são presos, os mocinhos são... O cara beija a mocinha, casa com ela, tem filho, compra a casa que queria, está tudo resolvido. Mas, Dominico, quando você fala isso, eu penso que a cultura norte-americana, que dominou o cinema no mundo, coloca exatamente isso, uma confusão do começo e o fim, beijinho, abracinho. E coloque a justiça, a paz, o amor. Sim. E a cultura americana dominou o mundo. E o cinema era exatamente isso, o domínio do mundo. Então, isso é o domínio do mundo. Sempre tem uma solução pacífica. Vamos pensar o seguinte, sempre tem uma solução pacífica, concordo com você, mas as pessoas saem satisfeitas do cinema. Exatamente. Né? E não vale a pena tirar a pedra e dizer que é tudo igual, porque não é. Tem filme americano que termina bem, que mocinho beijando, e que são puta filmes, que falam de outras coisas, que trabalham outra coisa, entendeu? Agora, se essa ideia, que ela é anterior ao cinema americano, tá? Ela está lá em Aristóteles, 422 a.C. Então, essa ideia de resolver no fim, acertar, tá presente. Os caras industrializaram isso, fizeram bem feito, e fizeram uma máquina de produzir coisas parecidas, ok. Agora, vamos voltar para o filme do Rui Guerra, para te dizer por que tem importância.
As cinematografias nacionais, sentindo o peso de Hollywood, decidem fazer filmes que questionem esse método de fazer. Então, o cinema novo é isso, exemplo disso. Os cinemas novos, não só o cinema novo brasileiro, cinemas novos do mundo inteiro, principalmente nos anos 60, estamos vivendo comemoração de 68, dá para pensar isso, eles queriam se opor a essa forma de contar a história, né? E, para isso, reformularam a gramática cinematográfica. E sempre, a maior parte das vezes, muito bem sucedida. Agora, a plateia está acostumada a ver uma coisa que, para esse bem-fim, acaba tudo bem. As pessoas rejeitam isso, até porque existe um outro tipo de cinema, que é como o filme que a gente viu, que o filme não acontece na tela, ele acontece na tela e depois na sua cabeça. E a maior parte dos filmes que a gente vai no cinema ver, eles acontecem na tela, na sua cabeça durante, e depois, tchau, perereca, você fala, vi um filme legal, então, com Meryl Streep, vai ver, legal, e acabou, morreu. A não ser que seja um clássico, né? Mas dos tantos filmes que a gente vê por mês, por ano, nem sempre são clássicos. O clássico fica, por alguma razão misteriosa, né? Ou porque falou esteticamente ou emocionalmente para a gente. E tem um outro tipo de cinema que não, é para te provocar uma minhoca, botar uma minhoca na sua cabeça, para você pensar sobre coisas. Você vai pensar sobre a memória, você vai pensar sobre o tempo, você vai pensar sobre o que as pessoas registram do seu próprio passado, principalmente quando você está confrontado com você mesmo, muitos anos depois ou muitos anos antes. O que você lembra, o que foi importante para você e o que é importante para você agora que não foi quando você estava vivendo. Umas questões que não são resolvidas pelo filme, no caso específico que a gente está falando, né? Mas que são resolvidas depois. São uma matéria para você pensar, né? Esse é um tipo de cinema completamente diferente. Enfim, assim como Arábia, que a gente viu também, que é um filme brasileiro contemporâneo, em que é uma história simples, 80% passada no ambiente de trabalho, coisa formidável, um brasileiro trabalhando, né? A gente tem a fama de vagabundo, que só vai para a praia, né? Tá andando de iate, tá andando de navio, enfim, qualquer coisa assim. E um filme que esquece essa coisa e vai lá ver um cara que trabalha, um trabalho que a gente não conhece muito, né? Metalúrgico, umas coisas assim, e constrói uma história ali, uma história que o fim é coisa, não tem muito amor, não tem muita coisa. É uma vida de um personagem. Puta, que coisa mais fantástica então, que se possa fazer isso. E que coisa não fantástica que as pessoas não possam ver esse filme. Então, Tonico, vou voltar ao começo. Você perguntou aos alunos de cinema, se o Brasil faz quantos filmes por ano? 178. E 2 é um genial. Olha só, esse filme do Rui Guerra, Quase em Memória, Arábia, será que a população viu o filme ou não? De 178, 2 filmes foram vistos. Então, o cinema do Brasil ainda sofre dessa falta de público. E aí fica, é muito intelectualizado, a memória, pensar na memória. Isso ainda, claro, que o Brasil tem uma educação muito primitiva, a cultura é muito embaixo, e apesar do cinema ser 178 produções, mas a maioria, primeiro, não é vista, não chega no cinema, e quando chega, tem 50 espectadores, se tiver uma sessão. Isso eu sinto, por exemplo, no cinema da UF, as sessões são vazias. E aí você, professor de cinema, pergunta, quantos filmes os alunos viram? 2, em 178. Ora, e é uma coisa triste. Apesar da produção, por exemplo, do Rui Guerra, o espectador é quase mínimo.
Sim, A Arábia vai passar onde? Passou aqui no Niterói, na USP, não sei lá quando, um cinema do Rio, se... Tem duas coisas nessa coisa. Primeiro, 2 e 178 são valores mais ou menos arbitrários que eu verifiquei. 178, 177 e 2, quando você pergunta, podem ser 3. Mas para você ter uma ideia da proporção. Duas questões com relação ao que você falou. O fato de não ter público para ver o filme, que é de antemão o que a maior parte dos 178 sabem que não vai ter, não deve e não pode impedir de jeito nenhum que os filmes sejam feitos. Claro que não, claro. Eles têm que ser feitos, primeiro, por uma necessidade do cara que correu atrás disso, que arranjou dinheiro, que mobilizou uma equipe, que conseguiu equipamento, que tem uma história para contar, que ele faça isso. Isso é cultura. Entendeu? Eu estou fazendo uma intervenção no mundo, propondo uma leitura do mundo que eu quero que seja compartilhada. Né? Então é o seguinte, as pessoas, quando estão fazendo, elas sabem que vão ter um universo de difusão limitado. Né? Mas elas vão fazer isso mesmo. E tem que continuar fazendo mesmo. Não, Segundo, a coisa histórica de passar o filme, a gente já sabe, todo o gargalo da distribuição brasileira, como é que é, o gargalo da exibição. Aí a televisão, mais ou menos, facilitou um pouco, mas não facilitou muito. Agora os canais a cabo, depois os canais por assinatura, toda essa imensa modalidade de modelos de difusão que a gente tem, não chegou ainda a dar conta do cinema brasileiro. Né? Todo. E provavelmente não vai dar nunca. Mas eu acredito até que devagar vai começar a aparecer coisas. E as pessoas, eu acho que as pessoas, a plateia, quem vai ver, ela não vai ver o filme porque a gente tem uma certa comodidade intelectual, né? A gente tem uma zona de segurança para você pensar o mundo também. Você não quer nego que fique bombardeando o tempo inteiro, que tem outras maneiras de ver o mundo. Se fosse isso, a gente estava feito. Se as pessoas aceitassem todos os discursos progressistas, culturalistas, o mundo seria outro. Mas não é assim. As pessoas vivem numa zona de conforto, né? E quebrar essa regra, essa expectativa do filme, esse modo de contar a história é muito difícil. Mas ele é uma tarefa que muita gente assume. Ao mesmo tempo, ir ao cinema, quando você está falando do caso específico da UF, virou uma operação complicada. Né? Sair de casa, pegar uma condução, ir para ver um filme no cinema. Só quem está muito interessado nesse mecanismo, nessa dinâmica da cultura, que faz isso. Ou um consumidor que vai ver o filme no shopping, aproveita a janta, compra uma camisa bonita, uma sandália de marca, né? Porque é o seguinte, quem sai de casa para ir ver um filme está em busca de uma experiência que só o filme tem. Né? Naquele momento, assim que saiu, ele tem uma intervenção, um impacto social naquele momento que saiu. Caso contrário, eu posso esperar que ele vai passar em casa. Entendeu? Eu posso esperar que uma hora ele vai vir até mim. Eu tenho uma teoria agora, do alto da minha sabedoria. Filme bom vem até mim. Eu não corro atrás. Então, se ele é bom, ele vem até mim. E de alguma maneira vai chegar. Alguém falou, eu vou correr atrás. Entendeu? Mas se ele for bom e passar desapercebido, não era bom. Olha, eu não... Tunico, tanto faz. Eu vou comparar o cinema que é feito hoje no Brasil há algum tempo ao Pulando a Cerca. O Pulando a Cerca, aqui, é um pequeno programa, uma grande bandeira. Quando hoje se faz uma série grande de documentário, está dizendo a história do Brasil. Sim. Isso é importante, é Pulando a Cerca. E a história do Brasil, tem um documentário, é uma história totalmente diferente que a gente aprende na escolinha, no primário. Traz dados importantes, pesquisa importante. Isso tem público hoje, mas é história. Sim. É história. Então, o documentário, seja lá qual for, é uma coisa de viver o Brasil historicamente. Sim. E estão recuperando a história do outro modelo. Exatamente o modelo não norte-americano, que a história é bonita, arrumada, tal.
e chega no final lindo. Não. O documentário no Brasil é uma história de tristeza, de escravidão, de autoritarismo, de elite, e assim vai. E começa a contar história. E isso eu acho importante, contar história através do cinema com som e imagem. E se puser trazer a imagem, o som que foi antigamente. Isso é fantástico. E isso está acontecendo muito hoje no Brasil. Sim. Eu acho que hoje tem mais produção, eu acho, de documentário que cinema comum, de roteiro, tal, historinha. Então, o documentário traz esse modelo, começo, meio e fim, você pensa naquilo. Isso é importante, é história. E o Brasil precisa recompor a sua história. Recompor. E o Brasil foi um maior massacre de população indígena, negro, um terror. E com o cinema, eu acho que só o cinema consegue recompor a história. E a história recomposta é para não acontecer de novo o que aconteceu. Eu acho que isso. E eu acho que a Escola de Cinema da UF tem um documentário visível. Isso é mais fácil de fazer um documentário estudando que o roteiro sofisticado. E a Escola de Cinema da UF, a primeira escola de cinema do Brasil, não foi? Não, estou esperando você acabar, estou anotando os pontos aqui para ver se eu lembro, para responder. Não foi a primeira, não. Não? Não. Bom, para mim foi. Vou contar a história. Para você foi. Para mim também foi, mas não, pela história não é. Não, então o documentário é super importante na cultura, educação do Brasil. Claro, totalmente. Claro. E o documentário vai à escola, no universidade, para impactar o aluno. Sim. Senão vai ficar eternamente aprendendo na escolinha. Fala, tá, Tonico! Falo lá. Vou rapidamente tentar responder algumas coisas suas. Primeiro, a escola da UF não é a primeira. Nós somos a segunda junto com São Paulo. Brasília foi criada uma escola. E a escola de Brasília foi fechada. Então, Paulo Emílio foi para São Paulo, montou a escola lá, da UF, e Nelson Pereira dos Santos veio para Niterói e montou a escola aqui, em 1968, 2 anos antes de eu chegar. Por isso que prepararam para eu chegar. Então, esse é o primeiro dado. Segundo, uma coisa que você falou aí, que assim, a história do Brasil é triste. Nada. A história do Brasil é triste também, mas a história do Brasil tem muita música, muito personagem interessante, entendeu? A última leva de filmes, tem uma leva de filmes sobre os grandes compositores populares brasileiros, que fazem a gente ver. A gente não pode ver a história como um bode, entendeu? Um poço sem fundo. A história é um jogo social onde vários agentes entram, inclusive os agentes do bem. Eu concordo com você que fazer documentários tem, em princípio, o pretexto de trabalhar com coisas mais realistas, o que nem sempre é verdade também. Se eu posso fazer um documentário em cima de coisas completamente inventadas, irreais, juntar dados de uma maneira. Mas assim, no Brasil tem uma tendência agora a recuperar fatos da história, recuperar documentos da história e fazer com isso documentários que releiam a história. Perfeito. E não é só no documentário, tem um movimento geral de releitura da sociedade brasileira. O teatro faz isso, a literatura faz isso, enfim. O cinema é um dos movimentos, até porque ele é o mais sedutor, é dos mais sedutores, porque lida com as emoções da gente e tal. Mas, de qualquer maneira,
Eu acho muito importante que tenha isso. Eu acho que o documentário tem o mesmo peso. E o documentário, quando a gente fala de 178 filmes, eu não medi, mas provavelmente dos 178, uns 80 são documentários. A gente está com uma produção de documentário muito boa, muito bacana, muito extensa. Entendeu? E eu acho que eles são feitos para chegar na escola, para chegar no público. Fala, Zaga. Professor, provavelmente não é nem o foco da entrevista, da conversa, né? Mas, e a parte do grande esmagamento que a indústria americana traz para nós? Porque hoje uma produção americana bota 300 salas no Brasil. Um filme bom brasileiro não consegue 20, né? Então, automaticamente a coisa vai diminuindo, porque o poder econômico manda, infelizmente, né? Claro. Não basta ser a coisa boa, né? E como o senhor falou, nós temos coisas muito boas, Claro. mas que infelizmente não chega no grande público. E a outra coisa é o seguinte, o senhor falou muito do público, mas quando a gente vai ver um filme, o público, a gente vai interessado em uma história. O senhor vai com um olhar crítico. A gente vai numa história, né? Então, às vezes, realmente, a gente não entende aquela história, como o senhor no seu primeiro, né? Mas essa segunda resposta, eu vou te dizer só o seguinte, é porque eu tenho uma informação sobre cinema que você não tem. Se você tivesse, você ia gostar ou desgostar tanto quanto eu. Isso é um problema de informação. Claro que eu estou lá num núcleo, um nicho, que trabalha com isso, né? Enfim. Mas eu acho que a gente aprende a ver filme. A gente aprende a ver filme diferente, né? Agora é para aprender. Agora, esse esmagamento americano, ele não se dá só no cinema, bom lembrar. Nós somos uma sociedade esmagada, né? Cada vez mais esmagada. Já tentamos sair disso, já brigamos para sair disso. O Brasil já teve 30% do mercado cinematográfico na sua mão durante o período da Embrafilme, que investiu pesado nisso, e sofreu umas represálias depois por ter ido tão longe. Esse é um problema político nacional que a gente tem que encarar até que ponto a gente continua sendo uma colônia ou até que ponto a gente quer uma independência mesmo definitiva em todas as áreas. Quem vai determinar, antes de mais nada, é a independência econômica, depois a independência política e depois a independência de todos os outros modos de processamento de uma sociedade. Mas a gente não tem como não ser isso, entendeu? A partir do momento que a gente está vivendo a situação que a gente está hoje. Assim, de novo voltamos a ter o foco fora do Brasil. Eu falei, que história é essa? Pelo amor de Deus. Olha só, eu pulando a cerca, a equipe participa, sempre participou. Você viu claramente. Então, o professor Tunico Amanso, eu vou ao cinema, sempre encontro com ele é um penteiro, mas é uma pessoa muito culta e tem a visão do cinema e tem uma coisa importante por lá cerca. Os alunos do professor Tunico amam o Tunico. Todo mundo, ele consegue ter uma coisa de cinemascope, colorido, grande som, grande imagem, grande ator. É o Tunico, o professor mais conhecido da escola de cinema, ou até na universidade. Todo mundo conhece o Tunico. É absurdamente conhecido. Então, o Tunico, mais uma vez, falando sobre cinema e com maior propriedade. Então, a equipe, quando participa, é bom. Você é muito bom. E a equipe está participando porque tem perguntas inteligentes e você produz inteligência, não só na equipe, como os alunos. Então, parabéns. Obrigado. Parabéns, mais uma vez, ao grande penteiro de cinema, o professor Tunico Amanso, que, além de professor, tem sessões de debate no cinema da USP, a sala escura. Então, parabéns para o professor Tunico. Continua pulando a cerca, que
não tem sacanagem, tem educação, superação e cinema. Valeu. E vamos cantar no começo uma melodia. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Vai 1, lá. 2, 3, pulando. Não. Tem que cantar? Canta. Eu não sei como é que é. Canta. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Pronto. Valeu, Obrigado. Tchau. pulando a cerca.